Bom dia, pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Estudo do hoje, como eu falei ontem, lidando com a morte. Vamos ver como que é lidar com a morte através da palavra de Deus, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal. Queridos, lidando com a morte, que situação, hein? Lidar com a morte? Nós nos lidamos com a morte. Mas nós podemos ter uma comparação como que é lidar com a morte. Vamos ver isso na Bíblia? Não é melhor? Compartilha aí, dá um like, se inscreve no canal. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu e o pão de cada dia. Tá bom? A todos os meus irmãos e minhas irmãs que escutam as palavras de Deus. Vamos lá. Grandioso Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pela tua bondade, pela tua misericórdia que o Senhor tem para conosco. Nos fortalece neste momento, Senhor, desse estudo que o Senhor deixou para nós, através das tuas santas palavras. Enfatiza no meu coração, na minha mente e na mente dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Sussurra dentro do nosso coração, dos nossos ouvidos, as tuas santas palavras para que nós possamos compreendê-la. Bendito seja, Senhor, a tua santa promessa de voltar e vir nos buscar. Bendito seja o Senhor derramar o Espírito Santo sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração. Nós te agradecemos não só pelo dia que o Senhor nos deu, mas pelo maná também, o pão de cada dia que o Senhor derrama sobre nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Lidando com a morte. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que Deus está falando, ó. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tem vida no meio também, quer ver? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem a morte? Tem, mas Deus falou que tem a vida também. Aonde? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem o direito da vida eterna. Deus falou pela boca de Paulo isso aqui, viu, meu querido irmão? Tá? O aspecto mais cruel de viver no mundo, separado do Criador, é o fato que a morte, nos espreita todo o tempo. Ela é o salário do pecado. Por ter sido desconectado, sabe do quê? Da única fonte de vida, o Criador. Por esta causa que nós morreremos. Que nós morramos. Queridos, a solução para a morte é aquele que venceu a morte. Quem é que venceu a morte? Tragada foi a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Então, vou repetir, tá? A solução para a morte é viver do lado de quem venceu a morte. É estar do lado de quem venceu a morte. Porque ele vive, nós viveremos também. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, pode abrir aí sua Bíblia. Capítulo 15, versículo 15 também, está escrito assim: E somos ditos por falsas testemunhas de Deus, porque temos, asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo. E o verso 17.
1 Coríntios capítulo 15 fala, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, e ainda permaneceia nos vossos pecados, e ainda mais, o que dormiram em Cristo pereceram. Paulo fala. E ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas olha o que Paulo fala no verso 20. Mas, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo afirma, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia. Aleluia. Veja que Paulo afirma que Cristo ressuscitou, né? O verso 20 aí. Jesus é a solução para a morte, tá? A morte é sinônimo de Satanás e Jesus sinônimo de vida. Por isso, o Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Né? E ele continua. Jesus disse, tenho a chave da morte e também a chave do inferno. Ou seja, a chave da morte é a sepultura. Alguns dizem que a morte é parte da vida. Muitas pessoas falam isso. Que a morte é parte da vida. Mas ela não é parte da vida. Ela não é. A morte é o oposto da vida. Tá? É uma intrusa no meio de nós, que nunca deveria ocorrer. Morte tem nome. Mesmo que estejamos acostumados com a morte, vamos dizer assim, entre aspas, nós estamos acostumados com a morte, porque sabemos que vamos morrer. Mesmo que nós estejamos, entre aspas, acostumado com a morte, nosso coração protesta, sabia? Quando, deparamos com ela. Você vê um ente querido, um filho seu querido morto, né? Nós não se acostumamos com a morte, mesmo sabendo que ela existe. Tá? A primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão normal, sabia? Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram, a tragédia da morte de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Jesus também, o justo, foi morto pelos ímpios, uma morte injusta. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo fala, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amados, Jesus trouxe da sepultura uma multidão de cativos, como está no livro de Mateus. Tá? Mateus 27, 50 e 53. Mostra que Jesus não veio da sepultura sozinho ali. Na hora que ele ressuscitou, ressuscitaram um monte com ele, depois dele. Uma multidão. Esse que veio com as primícias dos mortos, ele ascendeu ao céu e Jesus apresentou esse molho das primícias, como a Bíblia fala, ao Pai, no santuário celestial, no mesmo dia das primícias.
Qual era o dia das primícias? Dia 16 de Nisan, tá? Ali do ano 31. E o Pai aceitou essa grande seara dos mortos, que será também, né, nos últimos dias, né, ressuscitado na segunda vinda de Jesus também. A seara dos mortos está esperando, da nossa época, da época de Jesus, esperando na sepultura de Jesus para cá, para ser ressuscitada na segunda vinda de Jesus Cristo, como a Bíblia diz. Mas as primícias dos mortos já estão no céu, tá? Jesus já venceu a morte. Jesus ressuscitou. E na sua ressurreição se levantaram as primícias dos que dormem naquela época. E uma multidão ascendeu o céu junto com Jesus. E o Pai aceitou o molho das primícias. Você pode ler em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 26 também, que está escrito assim, ó, aí onde você está. O último inimigo a ser destruído é a morte. Morte tem nome. Tá? O último inimigo vai ser aniquilado é a morte, que é o sinônimo de Satanás. Ele será queimado para se tornar cinza debaixo dos pés do nosso Senhor. E dos nossos também. Ainda aqui em 1 Coríntios 15, o versículo 54 e 55, fala assim, ó. Fala desse jeito, ó, 54 e o 55, né? E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu arguilhão? Verso 26. O arguilhão da morte é o pecado, tá? E a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei de Deus. Versículo 57 fala: graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória da morte tem nome. A vitória da morte tem nome, queridos. É Jesus Cristo, o vencedor. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor. Veja que ninguém precisa fracassar, meus queridos, porque a vitória já foi conquistada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. E aí no verso 58 que nem nós lemos, mostra para nós não desanimar, porque em Cristo Jesus, né, que ressuscitou da morte, e se ele ressuscitou da morte, muitos vão ressuscitar junto com ele se estiver do lado dele. Nós todos estamos salvos. Se você se agarrar com Jesus, todos nós estaremos salvos. Você vai ficar do lado do ganhador ou do perdedor? Jesus declara que ele é o vencedor. E que a morte será jogada no lago que arde como fogo e enxofre. Queridos, lidando com a morte não é fácil. Tem um texto em Eclesiastes que Deus fala assim: melhor ir na casa do que está lutado, na casa do que está fazendo banquete, festa.
Por que Deus fala isso? Como entender a palavra de Deus? Como entender que é melhor ir na casa do morto? Humanamente, nós, ser humano, nós não aceitamos esse texto. Porque não é isso que nós queremos. Nós sabemos que ela existe, mas nós não aceitamos ela. Mas Jesus falou, tem vida. E para nós saber que tem vida, nós temos que estudar a Bíblia. E aí você descobre que tem uma vida mesmo. Tem uma pessoa que ganhou da morte. Tem uma pessoa que venceu a morte. E essa pessoa que venceu a morte, pelo sangue dele, derramado na cruz, ele te deu o direito da salvação da vida eterna com ele para sempre. De que lado você vai estar? Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja nosso Deus, que deixou para nós como lidar com a morte. Meu querido, falar de Cristo para mim é alegria, e morrer nele para mim eu estou no lucro. Você entendeu? Próximo estudo, amanhã. Presta bem atenção. A serpente. Vamos ver quem é ela. A serpente. É o próximo estudo amanhã, para encerrar a semana. Tá bom? Na verdade, a semana encerra na sexta-feira. Mas estou bem adiantado, então vamos encerrar amanhã. Tá certo? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver. E que espero que um pouquinho só que nós falamos da morte, que isso aqui vai longe, hein, queridos? Entendeu? Nós possamos, entender. O principal aqui é a vida. E a vida está em Jesus Cristo. O principal que foi o estudo aqui, lidando com a morte. Para lidar com a morte, é estar do lado de Jesus. Porque Jesus é vida. E se Jesus vive, nós viveremos com ele. Basta você estar do lado dele. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de vocês, tá bom? Onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto, mostrando para as pessoas, a palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Que breve está voltando Jesus. Para nos dar a vida eterna. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor, que nos ama até o ponto de derramar o seu sangue para nos salvar. E para dar o direito de você ter a vida eterna. E nunca mais ouvir falar de morte. Nunca mais essa palavra vai existir. Porque será jogada no lago que arde como fogo e enxofre para todo sempre. Será cinza debaixo dos pés. Bendito seja nosso Deus. Nós temos um Deus que ama, que te protege, que em breve voltará. Aleluia. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? A serpente. Vamos ver amanhã.